a você que nos acompanha pelas redes sociais. Muito amor é sinal de muita misericórdia e perdão. Deus nos perdoa sempre e nos exorta ao perdão verdadeiro e generoso. Acolhemos hoje, com grande alegria, o diácono Maurício, que vem conosco celebrar e partilhar a palavra do Senhor. Juntos celebramos com fé e piedade. Me chamaste para caminhar uma vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma graça no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos deu o amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta noite em que nós nos reunimos para celebrar da palavra, trazemos também em nossos corações algumas intenções particulares. Rezemos hoje pela alma do pai da vice-animadora e por Dona Neuza, que deixaram essa passagem, deixaram esta terra e hoje ingressam nas portas do paraíso. Para participarmos de modo mais digno desta celebração, nos reunimos e com contrita atenção meditemos as nossas culpas por todas as vezes em que nós pecamos, por pensamentos e atos, palavras, olhares e emoções. Arrependidos, cantemos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós, tende piedade de nós, misericórdia, misericórdia, Senhor. Ó Cristo, que intercedeis por nós, junto do Pai das misericórdias, tende piedade de nós, tende piedade de nós, misericórdia, misericórdia, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, vós que criais e governais todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos a ação da vossa misericórdia, dai-nos a graça de vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus,
e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, ninguém te despreze por ser jovem. Pelo contrário, serve de exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, na caridade, na fé, na pureza. Até que eu chegue, dedica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não descuida do dom da graça que tu tens e que foi dada por indicação da profecia, acompanhada da imposição das mãos do presbitério. Com perseverança põe estas coisas em prática, para que todos vejam o teu progresso. Cuida de ti mesmo e daquilo que ensinas. Mostra-te perseverante, assim te salvará a ti mesmo e também aquele que te escuta. A palavra do Senhor. Graças a Deus. Grandiosas são as obras do Senhor, grandiosas são as obras do Senhor. Suas obras são verdade, são justiça, seus preceitos todos eles são estáveis, confirmados para sempre pelos séculos, realizados na verdade e retidão. Grandiosas são as obras do Senhor, grandiosas são as obras do Senhor. Enviou libertação para o seu povo, confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e digno de respeito. Seu nome é santo e é digno de respeito. Grandiosas são as obras do Senhor, grandiosas são as obras do Senhor. Temer a Deus é o princípio do saber, e é sábio todo aquele que o pratica. Permanece eternamente o seu louvor, permanece eternamente o seu louvor. Grandiosas são as obras do Senhor, grandiosas são as obras do Senhor. Aleluia, 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 vinde a mim todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhes os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isto, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: está vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo da salvação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, tem certas passagens do Evangelho que são tão simples de se aprender, de se meditar, que eu acredito que faz-se desnecessário uma homilia. No entanto, porém, por causa da dureza de alguns corações, faz-se necessário a gente refletir isso daqui com muito maior atenção. O texto fala de um homem que recebeu Jesus, sabendo que Jesus era conhecido como mestre, era um homem muito importante, e ele também, como um homem importante, fez questão de receber Jesus. Uma pessoa que vinha de fora, uma pessoa que trazia muitos ensinamentos. A Jesus, esse mestre da lei não tratou com a dignidade com a qual deveria, de um hospedeiro. Seria dar a dignidade de lavar os pés, dar o alimento necessário e saudar com o beijo. Acontece, no entanto, que uma mulher ouviu falar de Jesus, porque por onde Jesus passava, a fama o precedia e a fama o divulgava ainda mais. Vai até a casa deste fariseu. Aqui, no entanto, eu quero convidar vocês a refletir uma coisa, a se perguntar. Se não quiserem responder, tudo bem. Todos nós temos a nossa casa. A nossa casa é um espaço nosso, inviolável. A gente recebe quem a gente quer. E não é qualquer tipo de pessoa que a gente vai convidar. Olha o termo que eu usei. Não é qualquer tipo de pessoa que a gente vai convidar. Uma mulher, no entanto, era conhecida por todos como uma pecadora. Aqui não fala qual é o pecado dela, mas o pecado todos nós imaginamos qual seja. Ela era famosa por ser uma pecadora. E ela entra na casa do fariseu. Agora digo a vocês, reflitam isso no coração. Nós que temos a nossa casa, que temos a nossa boa fama, que temos a nossa integridade, a gente deixaria qualquer tipo de pessoa invadir a nossa casa?
uma pessoa famosa na cidade, ou aqui no bairro mesmo, da Rodagem, que é famosa, má famosa, na verdade, tem uma má fama, a gente permitiria que ela invadisse a nossa casa? Não. Mas guarda essa pergunta. No entanto, essa mulher entra com outra disposição. Enquanto aquele primeiro homem acolhe Jesus por uma questão de fama, de índole, porque sabia que Jesus era muito querido, esta, porém, pecadora, longe da lei, talvez até nem soubesse ler ou escrever, acredita no poder de Deus. E ela vai à procura de Jesus não somente pelo homem importante social que ele era, mas porque ela acreditava que ele podia fazer muito mais, poderia restituir a dignidade que ela havia perdido. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que ter um cuidado muito grande com um pecado que já é, alguns pecados que já são costumeiros. Já somos habituados a julgar pelo olhar ou pela fofoca. A gente ouve dizer que certa pessoa é ruim por causa disso, disso e daquilo. No entanto, nós acreditamos em um Deus que é misericordioso, que veio não para nos condenar, mas para nos salvar e nos dar oportunidades infinitas toda vez que nós pecamos e nos arrependemos. Mas vamos ser bastante sinceros aqui com esse qualquer tipo de pessoa. Ainda que, digamos, uma pessoa comete certo pecado, para a gente é abominável. Não vou listar, mas vocês podem muito bem imaginar um pecado que é horrível. E podemos até dizer, eu nunca faria isso. A pessoa comete o pecado, cai na desgraça, na ausência de graça, se arrepende, procura o padre, recebe a absolvição, pode voltar a comungar. Mas e as pessoas que a julgaram? Será que teriam a mesma rapidez para dizer, não, ela vai mudar de vida? Ou muitas vezes ele te diz assim, né, cachorro que vai no osso, vai de novo. Ou muitas vezes fez, vai fazer de novo. Ou tem a inclinação ruim. Quem é que vai confiar em alguém que já roubou o outro? Quem é que vai confiar em alguém que já traiu uma vez? E isso, meus irmãos e minhas irmãs, não é a postura de um cristão. Todos nós temos a grande facilidade de nos desviarmos do amor de Deus, infelizmente, e da gente pecar. Alguns pecados não são tidos em tanta conta quanto outros. E um pecado bastante terrível, destruidor da nossa alma, destruidor da nossa convivência, destruidor da paz de quem está ao nosso lado, a gente não dá tanta importância assim. Que era, na verdade, sobretudo, o pecado dos fariseus que Jesus tanto insistia em combater. O orgulho. Aquilo que nos endurece o coração, a soberba, a vaidade, aquele instinto de dizer, eu não vou pedir desculpa, ou eu vou me vingar, ou quem falar comigo não é mais do que eu e eu respondo na mesma altura. Isso é o que de fato endurece um coração. E um coração endurecido não tem uma porta, não tem uma brecha que se abra que Deus possa entrar. Percebam, ao ler o Evangelho, ao ouvir os Evangelhos, ao acompanhar a história de Jesus, Jesus perdoou prostitutas, perdoou ladrões, perdoou pecadores dos mais diversos, entrou na casa desses pecadores, inclusive, entre aspas, este tipo de gente era gente que ele queria, mas com os orgulhosos fariseus, Jesus batia de frente. Aqui Jesus dá uma amostra do grande poder que Deus nos dá de perdoar-nos uns aos outros. No final do Evangelho, Jesus faz uma coisa que para todo mundo naquele tempo era muito inusitada. Jesus olha para aquela mulher que muito pecou, que era famosa pelo seu pecado, talvez até fosse uma pessoa de bom coração, mas cometeu pecado e carregava esse estigma, essa ferida social. E Jesus diz a ela, diz, os teus muitos pecados estão perdoados. Os fariseus ficam assim, quem é esse que até perdoa pecado? Quem é esse que acha que pode perdoar pecado? Sendo que só quem perdoa é Deus, como muitas vezes nós falamos, não é verdade? Muitas vezes a gente já não falou ou não já ouviu dizer assim, quem perdoa é Deus, como uma forma de não querer perdoar, ou de não querer dizer que a pessoa pode mudar de vida. Então Jesus lhe restitui a vida e a paz.
Nós somos imitadores de Jesus. Foi a missão que Ele nos deu, de nós continuarmos a sua missão aqui na terra por meio de uma imitação. Mas nós, meus irmãos, no olhinho apertado, na língua ligeira, ou ferina até, nós temos a misericórdia para com o outro. A misericórdia, talvez não que o outro mereça, mas a misericórdia que ele precisa. Porque a medida, inclusive isso foi o evangelho da quinta-feira da semana passada, a medida do nosso perdão é a nossa forma de perdoar. Como é a oração do Pai Nosso? Perdoai-nos as nossas ofensas, como é? Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido. Assim. Não é quase como, ou parecido, ou como canta o Padre Marcelo Rossi, de um modo maior do que perdoamos. Não é desse jeito, é assim, matematicamente. Da mesma forma que eu perdoo, eu serei perdoado. Também como da mesma forma que eu condeno, eu também serei condenado. Aí então, agora, eu convido vocês a olhar nos exemplos dos santos. Santos, como São Francisco de Assis, eram pessoas que eram muito rápidas para se condenar. Que também não é a forma mais perfeita. O pecado que ele cometia, ele se condenava como o pior dos pecadores. São Francisco de Assis. Já o pecado do outro, ele via com misericórdia. O mau cristão, o cristão meio torto, ele faz o oposto. Ele muito se perdoa, tipo, eu fiz isso porque eu estava com minha cabeça lá longe, porque ninguém me entende, porque eu também tenho as minhas dificuldades, é o cão me tentando. Mas quando é o outro, é muito mais fácil de condenar. Precisamos ter essa mansidão, essa humildade, essa docilidade, sobretudo do nosso olhar. Porque muitas vezes o pecado começa pelo olhar. O olhar já é apertado, já é arrogante, já está habituado a condenar, a brigar. Seja fora, seja dentro de casa. E assim o amor não rima de modo nenhum. Jesus então ele dá até um parâmetro. Quem mais ama aquele que perdoa? Aquele que tinha muita dívida ou aquele que tinha pouco? E o fariseu muito sagaz, como também muitos de nós podemos dizer, aquele que tinha uma dívida maior é o que mais vai amar. Nós também temos uma dívida. Tínhamos, na verdade, porque foi sanada pelo sangue de Jesus. Mas nós pecamos. Infelizmente, muitas vezes pecamos porque gostamos. Temos os nossos pecadinhos de estimação. Nós já estamos habituados a certos pecados. O mais comum, e o que muita gente não concorda, que a gente tem que ter mais atenção, é a fofoca. A língua já é ligeira, minha gente. Ou a gente fala assim, não, eu só escutei. Mas escuta e maquina, e condena, e julga. Ou diz assim, olha, nem querendo falar mal não. E aí já começa a falar. Ou muitas vezes é assim, ó, sem querer ofender. Esse sem querer ofender, eu tenho pavor desse sem querer ofender. Porque diz assim, sem querer ofender, ou não é por mal não, e aí vem, ó, a ofensa e a maldade. Ou depois de passar 3 horas de fofoca, que vai na cara para falar assim, fulano, tu soube na fila de ciclana? E ali, ó, começa, depois puxa para um café, senta e traz a história do passado. Eu ouvi dizer, e muitas vezes a conversa já veio aumentando, aí depois passa 3 horas de conversa e fala assim, mas quem não somos nós para julgar, né? Depois de já ter julgado, então. Olha que esse pecado é terrível. E ainda mais assim, porque a gente não considera muita coisa. A gente acha que pecado mesmo é matar, é roubar, é trair. Mas de pouquinho em pouquinho, de todo dia, a língua já está afiada, já está aguçada para isso. Esses pouquinhos de todo dia, quando chegar o dia do nosso julgamento, ou seja, passarmos dessa vida para a próxima, estarmos diante de Deus, esse tanto de pouquinho já deu um tantão. É preciso de muita moderação e autoeducação para se corrigir. E o interessante, neste evangelho havia assim 3 figuras. A de Jesus, que é a misericórdia encarnada, a misericórdia em pessoa.
aquela que já estava condenada, que já era desprezada, odiada, aquele tipo, entre aspas, aquele tipo de pessoa que até já tem tais ruas para evitar certos olhares, certas condenações. E aquele homem, o fariseu, como a palavra fariseu significa separado, santo, aquele homem que se tinha no lugar de pessoa justa, é o que condena, é o que até duvida do poder de Jesus, que diz assim: se este homem fosse um profeta, ele saberia que tipo de mulher é. E aqui a gente já vê o contrário. Aquela que era condenada já pela sociedade recebe a misericórdia. Aquele que, no entanto, se via como muito santo é o que recebe a lição. Que, graças a Deus, só pegou em pensamento. Que ó, seria se tivesse proferido tais palavras. Mas aqui também, ó, olha somente aqui, uma só explicação. Não é porque nós muito podemos demonstrar o amor, como foi o caso desta mulher, que nós temos a licença de pecar. Tem gente que tem essa ideia assim: a misericórdia de Deus é infinita? Sim, é infinita. Mas a gente não pode brincar com ela. De dizer assim: não, eu fiz, eu pequei, todo mundo peca, né? Ah, o padre também pecador como eu. Ah, não, eu fiz, Deus perdoa. Verdade, Deus perdoa. Mas é necessário uma contrição. Olha que palavra bonita, porque às vezes a gente não sabe qual é o significado. Uma contrição que é entrar para dentro de si, remoer aquilo, saber da nossa dignidade frágil e confiar na misericórdia de Deus para pedir perdão. E quando a gente faz isso, a gente tem mais consciência do nosso pecado, da nossa fragilidade e de não... Eita, que eu falei muito agora, né? Mas de não pecar de novo. Esta mulher que teve o seu pecado perdoado, diante de todo mundo, que depois se espalha a conversa de que ela foi perdoada, será que realmente ela voltaria a pecar como pecou? Depois de anos sofrendo o desprezo das pessoas naquele lugar, tendo sido perdoada, será que ela voltaria a pecar? A conversa de Jesus é: tua fé te salvou, vai em paz. Salva pela fé, certamente ela não cometeria de novo. No entanto, nós só não voltamos a cometer um pecado quando a gente está na boca da onça. Quer dizer, a gente cometeu um pecado, estou jurado de morte, porque espalhei tal fofoca. Esse medo causará em mim um pavor até de voltar a fofocar. Mas quando o pecado ele é feito escondidinho, ninguém sabe, e às vezes até a pessoa pode ser julgada até por boa, né? Por santa, porque ninguém nunca viu o pecado. Esse pecado vai apodrecendo o nosso coração. Com um coração assim, ferido, duro, machucado, somente uma pessoa pode resolver. E essa pessoa é Jesus. Mas para que ele resolva, porque Jesus ele não passa por cima da nossa liberdade, ele não vai além do nosso livre-arbítrio, ele não ultrapassa, ele não arromba uma porta que a gente não tem fechado. Mas para que isso aconteça é necessário a gente realmente querer. Eu digo até, se a vontade for fraca, então querer pedir a vontade. E nesta vontade, a gente então pode rezar verdadeiramente: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou também, na verdade, dizer: seja feita a vossa vontade. Porque a vontade de Deus, muitas vezes, vai fazer a gente quebrar a cara, ou vai fazer a gente ficar de boca aberta, como foi no caso dos fariseus. A gente quer algo por achar que é bom, vem Jesus com a sua mentalidade super nova, porque é sempre nova, apesar de 2000 anos, e nos traz uma proposta: filho, filha, eu quero isso. Fazer a vontade de Deus é sempre estar aberto e apto para o novo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.
Irmãos e irmãs, na confiança de filhos e filhas de Deus, apresentemos ao Pai as nossas preces pregando. Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, atendei a nossa prece. Pelo Santo Padre, o Papa e por toda a Igreja, para que sejam sempre sinal, veículo e instrumento da misericórdia e do perdão divino, nós vos pedimos. Senhor, escutai as nossas preces. Para que, amado verdadeiramente e livre de toda hipocrisia, sejamos capazes de perdoar os irmãos, para recebermos o perdão de Deus, nós vos pedimos. Senhor, escutai as nossas preces. Para que neste ano jubilar da esperança tenhamos consciência do valor inestimável do sacramento da reconciliação, para que os ministérios organizados sejam fortalecidos e animados no dever e na disponibilidade para celebrar com dignidade e fé, junto aos fiéis, o sacramento do perdão. Nós vos pedimos. Senhor, escutai as nossas preces. Pelos nossos dois irmãos que partiram. É Júlio Manuel, né? Júlio Miguel, né? Júlio Manuel, Senhor. Pelos nossos irmãos, Júlio, Miguel e Neuza, que hoje em parte dessa vida, Senhor, nós vos pedimos, acolhei-os no seu reino, que nunca tem fim. Isso vos pedimos. Senhor, escutai as nossas preces. Tudo isso vos pedimos, Pai de bondade, em nome de Jesus Cristo, nosso Filho e nosso Senhor. Amém. Amém. Ofertório é a doação que realizamos os mais lindos atos de generosidade. Façamos a nossa oferta. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. A mim criado me deste um coração para sonhar e quer sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu. Meu coração não é meu,
Todo-Poderoso, nós os rendemos glória e louvor por seu infinito amor para conosco. Que a sua misericórdia, estendida de geração em geração, seja proclamada, assim como as suas maravilhas, para que seu nome seja grande e os seus filhos sejam sempre fiéis. Somos chamados filhos e filhas de Deus, e de fato nós o somos. Por isso podemos dizer confiantes: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar na minha morada, mas dizemos a sua palavra e serei salvo. Eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir.
Oremos. Senhor, o vosso dom celeste penetre em nossas mentes e nossos corações, e nossos corpos, para que em nós prevaleça sempre, não o sentimento, mas a força deste sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes dos avisos, gostaria de me apresentar, sempre deixo para o final. Meu nome é Diácono Maurício, eu estou na paróquia desde janeiro e hoje tenho a graça de estar aqui presente. Conheço o Alisson de longa data, vivemos o seminário juntos por um tempo. E eu lembro que eu me recordo que eu vim aqui uma vez em 2016. Não lembro mais da lembrança. Muito obrigado pela noite de hoje e rezem pelas vocações. É um pedido que eu faço sempre depois de toda a celebração. Rezem bastante pelas vocações, porque nós estamos vivendo em um período da história da igreja um tanto interessante. O número de católicos aumentou, mas o número de padres e de freiras diminuiu. Então a balança está bem equilibrada aí. E vocês, povo de Deus, têm a responsabilidade de rezar para que o Senhor na messe mande mais e generosas vocações. Amém. Agora os avisos falam para elas. Boa noite, minha gente. Boa noite. Gratidão a Diácono Maurício por aqui estar com a gente celebrando. Já não a primeira mais, né, mas a segunda vez de muitas que virão. Hoje ainda como diácono, mas não sei ainda se a próxima será como diácono ainda ou como já sacerdote, né? Mas ansiosos estamos, né, para acolher novamente esta comunidade. A porta está sempre aberta, no dia que estiver aqui celebra. Então pode estar vindo sempre que quiser, né? É uma novidade muito boa, né, pra gente. E não é à toa também que agora nós vamos ter a festa do padroeiro do núcleo, que já começa agora sábado. Então já se reunimos com os animadores, já está tudo preparado. E lá os animadores falavam: ó, Márcio, eu quero o Diácono Maurício. O escolhido, né? Então, a terceira noite, né? O senhor está lá em Mangueiras, né? Colina das Mangueiras, na segunda-feira, né? A todas as noites foi decidido, né, com os animadores que seria só diácono. E deu certo, graças a Deus, né? Maravilha. Então, sábado, domingo e segunda, diáconos celebrando na comunidade Colina das Mangueiras, que é também nossa comunidade, porque todas elas formam uma só, né? Então, é a comunidade do nosso núcleo. Já há 2 anos seguidos a gente fazendo em Abóboras. Esse ano conversei com os animadores e a gente decidiu fazer lá. Quem sabe para o ano aqui, né? Então vamos, né, amadurecer essa ideia, né? Vamos confiar. Então, é uma festa muito bonita, já consagrada, né? A galera gostou e não vai ser diferente da rodagem naquela noite do Sambinha. Vai ser gostoso também. Prepara aí 3 sapatos para gastar numa noite só. Né, Sandra? Eita! Peu, deu uma rodada ali que ficou tonto, hein, Peu? Mas então, vai ser muito bom, né? Então, a partir de sábado agora a gente vai começar a festa de Padre Pio. Então, todas as noites vai ser às 19h30. Então, não vou combinar com vocês para saírem daqui, porque a escala de trabalho não sei como é que está. Não é bom cada quem sair de sua casa. Isso, mas a gente vai se encontrar lá. Quero ver a rodagem lá em peso. Tá Não, bom? volta para o Colina das Mangueiras é pertinho aqui, dá para ir andando tranquilo. Então, um aviso também é que essa semana a gente suspende tudo, né? Até terça-feira. Porque a gente vai estar direcionado para a Colina das Mangueiras. Terça é a missa? Terça-feira a missa, é isso. Então, no mais, os avisos são esses. E aqueles que querem nos ajudar também, nós estamos com os bilhetezinhos para ser vendido o máximo, né, para ajudar as comunidades. Né? Esse bilhete vai ser retribuído para as comunidades. Então nos procura e aí a gente, né, separa logo o bilhetinho de vocês, tá bom? É R$10 cada bilhete. E é muito bilhete. Muito bilhete. Vamos Pois é, oferecer, né? São 250 para cada Se a gente não pode comunidade. comprar todo, mas a gente pode sair Pois oferecer. cada um pode comprar 5, tá bom demais, né? Brincadeira. Ai, que Deus ajude que eu compre Alguma coisa mais, mais que eu pra ganho mais.
quarta-feira vai ser na casa de Tamires. Cadê Tamires? Levanta a mão. Aqui atrás da capela. Quarta-feira é o segundo encontro, terceiro encontro do mês da Bíblia, tá bom? Então, aqui na casa de Tamires. Quarta-feira, viu? Acabou a festa de Padre Pio, a gente vai para casa dela. Todo mundo, vou chamar todo mundo de lá para cá, viu? A casa dela cabe, com uma área. A pessoa bota em cima da lá. Gostaria também de agradecer. Gostaria também de agradecer e parabenizar a liturgia. Achei muito bonito aqui da capela de vocês, muito bem preparados. E cresça sempre assim. Amém. Vamos receber a nossa bênção? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora, Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, pra o mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu.